Aleluia. Sinal aí de tempo. Agora, aquilo que era sombra no Velho Testamento, agora é realidade no Novo Testamento. Né? E antes de nós lermos já o capítulo 1, se você puder, abra sua Bíblia já em Hebreus, capítulo 1. Hebreus, lá no finalzinho. Pega Apocalipse e vem um pouquinho para trás, ok? Aí você acha mais rápido. Ok? Hebreus, capítulo 1. Tem um pouquinho. Aí você já vai achar Hebreus. Alguns livros um pouquinho, Apocalipse, vai passar por 1 João, 2 João, ok. Hebreus capítulo 1, versículo 1, olha o que está escrito. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de outras maneiras aos pais pelos profetas, a gente até agora, na nossa leitura, até ontem, nós vimos Deus falando por meio de profetas? Sim. Deus falando por meio aos pais pelos profetas. Por que aos pais? Aos patriarcas, ao povo, por meio dos profetas. Vimos isso? Tá bom. O autor aos Hebreus está dizendo que, havendo Deus, outrora, em outro tempo, falado muitas vezes e de muitas maneiras. A gente viu Deus falando por meio dos profetas de muitas maneiras, usando até Deus desenhando, Deus fazendo maquete, né? Ok. Muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, nos últimos dias, ele fala pelo Filho. Outrora, falou pelos profetas aos pais. Então, nos últimos dias, falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também, a quem constituiu herdeiro, o Filho é o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, olha só, a Bíblia está apontando aqui, a Bíblia é esse livro de vida que nada mais é essa vida do que a pessoa de Cristo Jesus. Então, assim, enquanto no corpo físico, Jesus falou nos evangelhos, ou seja, ensinou, e aí é tudo isso que está escrito aqui nos evangelhos, depois ele falou através dos apóstolos. Então, assim, o autor dos Hebreus está dizendo que agora, antes, em outro momento, foi pelos profetas, mas agora, no último tempo, foi pelo Filho. Então a gente olha para o Filho, tudo que o Filho falar é Deus falando. Porque Deus falou por meio dos profetas, agora fala por meio do Filho. Então a vida de Jesus é a vida de Jesus é a pedagogia de Deus. Deus sendo pedagógico, instrutivo, para todos nós. Ok? A gente precisa de uma imagem completa de Jesus. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são uma visão completa de Jesus. Ok? Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o evangelho é uma boa notícia, ok? Do grego, né? Evangelion, ou seja, uma boa nova, uma boa notícia. O evangelho está apresentando uma boa notícia para os judeus, para os hebreus, para todos nós. Por que nós precisamos do evangelho? Porque o evangelho é uma visão completa. São conhecidos como, esses 4 primeiros livros aqui do Novo Testamento, são conhecidos como o evangelho sinótico. A palavra sinótico, o prefixo sim, remete ao conjunto, significa conjunto, sim, ótico,
sinótico. Sim, conjunto. Ótico, visão. Então é uma visão conjunta a respeito de algo. Evangelhos sinóticos. Evangelho sinótico, uma visão conjunta a respeito da pessoa de Jesus. Ok, uma visão conjunta. Por isso que Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um vai descrever o mesmo personagem a partir de uma perspectiva. Então imagine o seguinte, você está no centro, e aí tem uma pessoa à sua direita, tem uma pessoa à sua esquerda, tem uma pessoa à sua frente e tem uma pessoa às suas costas. Todas estão voltadas olhando para você. Aí você diz assim, por favor, me descreva. Bom, tem alguém que está de frente para você. Ela vai descrever os seus olhos, vai descrever sua sobrancelha, seu cabelo, o formato da sua cabeça, vai descrever a parte frontal. Bom, quem está às suas costas tem uma outra perspectiva. É a mesma pessoa? Sim. Mas a pessoa está vendo exatamente as mesmas coisas? Não. Por isso que Mateus, Marcos, Lucas e João, eles se completam, essa visão conjunta a respeito da vida de Jesus. Então eles descrevem, cada um segundo a sua perspectiva, aquilo que eles veem. Eles andaram com Jesus. Eles andam com Jesus, tiveram experiências, né? E aí depois descrevem. Então nós precisamos dessas 4 perspectivas aqui. Só para dar um panorama inicial aqui, Mateus, esse livro que a gente começa a ler agora, ele vai descrever Jesus como rei. Porque toda profecia, lembra dos profetas falando que viria um rei messiânico, um renovo, um rebento, um restaurador, né? Mateus descreve, então, o evangelho do reino. Por isso que Mateus começa com genealogia, porque reis têm genealogias. Você vê que família rica, gente que é rico, tem genealogia. A gente, talvez você seja de família rica, você sabe o nome até do seu tataravô. Eu mal sei dos meus avós. Porque pobre já se perde tudo, já não sabe, já não tem. Eu acho lindo família rica, né? Ai, vamos fazer, né? Agora tem a família dos Glasgowski. Daí eles reúnem os Glasgowski, tudo, os primos e coisas, todo mundo sabe de quem é quem. Genealogia. Já viu falando? Reunir a família Santos. Tem que reunir a cidade inteira. Pereira, Souza, Silva. Entendeu? Todo mundo né? Você já vai ver que o negócio é meio bagunçado. Então, assim, mas Jesus, Mateus descreve ele como rei, porque rei tem genealogia. Então, peraí, Mateus descreve Jesus como esse enviado de Deus que traria, então, o governo sobre Israel. Ele é o rei. O Schneider, olha, é Schneider. Mas o Silva acabou contigo, hein? O Schneider é a glória, mas aí a decadência, o Silva, né? Tira um pouquinho do brilho, né? Por isso que fala os 2 primeiros, Schneider. Se é para crédito, é Schneider. Se é para pagar, é Silva, né? Tô com dificuldade financeira. Dependendo, né? Quer conseguir crédito, meu nome, Rafaela Schneider. 20 mil de crédito para ti no cartão. Muito obrigado. Quando for para pagar, tô em dificuldade. Como é que é teu nome? Silva, Rafaela Silva. As pessoas já vão entender melhor. Ok. Então, assim, Mateus, ele apresenta Jesus como o rei, o enviado, aquele que traz o governo. Por isso que em Mateus a gente vai ver Jesus falando a respeito do reino. E aqui tem algo interessante. Vamos lá. Reino dos céus. Existe uma diferença entre céu e reino dos céus. Nós sempre ouvimos que existem 2 coisas, céu e inferno. Sim? Você está pitimbado com Deus, você bagunçou, você vai pro inferno com seus pecados. Mas se você pedir perdão, se arrepender, você vai para o
céu. Então, céu e inferno. Isso diz respeito à salvação. Salvo da onde? Bom, salvo da ira de Deus, salvo do inferno. Na verdade, a gente não foi salvo do diabo, né? A gente foi salvo de Deus, porque é Deus que estava bravo com a gente. Primeira coisa, você foi salvo. Você não foi salvo do diabo. Você foi salvo de Deus, que é Deus que estava irado. A ira não veio do diabo, a ira veio de Deus. Então você foi salvo de Deus. Tá? Mas é outra pregação. A questão é que nós ouvimos que tem salvação, então é céu e inferno. Mas Mateus, o Evangelho de Mateus apresenta, é o Evangelho do reino. Jesus o tempo inteiro ficou anunciando que é chegado o reino do céu. Então existem três coisas aqui: inferno, céu e reino. Quando você é salvo, no momento que você foi salvo, pela graça foi salvo mediante a fé, isso não é obra vossa, é um dom de Deus, é um presente. Quando você foi salvo, a salvação livrou você da ira de Deus. Portanto, para o inferno você não vai mais. De graça, ele perdoou você. Pela fé você está livre do inferno. Mas o que Mateus apresenta é o evangelho do reino. E a salvação é pela graça mediante a fé. Salvação de graça. Reino é conquistado por obras. Portanto, você entra no reino. Você vai reinar, você vai governar mediante aquilo que você fez com a sua salvação. Uma pessoa que é salva porque creu, não necessariamente ela vai reinar. Porque o reino não é pelo que crê. Reino é pelo que faz com aquilo que se crê. Você foi salvo para o governo de Cristo. Falei disso ontem ou antes de ontem. Ele é Jesus, nasceu Jesus o Salvador, e é Cristo o Senhor. Jesus o Salvador é para introduzir-nos em Cristo o Senhor. Cristo o Senhor, reino. Jesus Salvador, céu. Jesus Salvador salvou você, e você agora para o inferno não vai mais. Você está salvo. Mas o reino é por obras. Eu e você estamos salvos. Você que creu em Cristo Jesus, você está salvo. Salvo da ira vindoura de Deus. Ponto. Isso basta? Não, isso é o início. É aqui que tem diferença. Não é todo mundo igual. Por isso que cada pessoa dá uma resposta diante do amor de Deus. E é isso que vai apresentar aqui várias parábolas. A gente vai ver várias parábolas aqui, vários textos, Jesus anunciando o reino. Então, sobretudo, os evangelhos apresentam Jesus anunciando o rei. Jesus o Salvador, que introduz o Cristo o Senhor. Cristo o Senhor governa. Reino. Então, mais uma vez, três coisas: céu, ou melhor, inferno, céu e reino. Pela graça, você é livrado da ira de Deus. Perdoado. Portanto, para o inferno você não vai mais. Isso está resolvido. Fique em paz. Mas reino é por obras. Aí eu e você precisamos fazer. Aí é pelo que nós fazemos. É bem verdade que até a capacidade para fazer alguma coisa vem pela graça. Tudo é pela graça. Está tudo pronto. Mas é não tornar essa graça vã. E usar os dons que Deus me deu para cumprir o propósito de anunciar o evangelho. E aqui forma a grande comunidade chamada igreja, o corpo de Cristo. Pois bem, o evangelho de Mateus, então, apresenta Jesus como o rei, ok? Então, Mateus aí você já pode circular, apresenta Jesus como rei. Todo rei tem história, todo rei tem procedência, tem genealogia, ok? O livro de Marcos, eu só vou pincelar aqui, porque cada livro eu vou dando a ênfase, mas o livro de Marcos mostra Jesus como servo. E servos, o servo sofredor, aquele que se colocou como escravo, né? Servos não possuem genealogia. Servos, ele não sabe, ele está ali, ele foi vendido como escravo, não sabe, vai para um lugar que não tem mais parente, perdeu toda a linhagem, né? Esse é Marcos. Marcos apresenta Jesus como servo sofredor. Lucas, ele é o filho do homem. Por isso que lá em Lucas tem genealogia, mas vai até Adão. Aqui a genealogia em Mateus vai até Davi.
Mas em Lucas vai até Adão, porque em Lucas descreve Jesus como filho do homem, mas aqui em Mateus descreve Jesus como rei da linhagem de Davi. É linda a palavra de Deus. Eu só quero dar esse panorama aqui, a vontade é ficar estudando esse troço aqui, porque, meu Deus, é lindo, profundo, né? Mas vai juntando. Então Mateus é o evangelho do reino. Marcos, ele é o servo sofredor. Não tem genealogia, por isso que não tem genealogia. Lucas, ele é o filho do homem, ele é o salvador, genealogia até Adão. Mas em João, diz que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. João descreve, e ele é o filho de Deus. Ok, Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelhos sinóticos, sim, conjunto, ótico, visão, conjunto, visão conjunta a respeito de Cristo, visão completa a respeito de Cristo. Ok? Então, chegamos aqui no Evangelho segundo Mateus. Mateus, aqui no capítulo 9, versículo 9 de Mateus, diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: segue-me. Ele sentou e o seguiu. Então, aqui a vocação de Mateus. Mateus, o Evangelho segundo Mateus, um dos discípulos. Ok. É importante você saber, uma vez, importante você e eu sabermos que essa descrição aqui de Jesus em Mateus, ele como rei, por 30, 40 anos aqui, alguns dos discípulos, alguns relataram coisas então que eles viram e coisas que ouviram. Por isso que são provas orais, são testemunhas. O que é uma testemunha? Testemunha é daquilo que se viu, presenciou ou ouviu, né? Eu estava lá, eu vi acontecer, isso é uma testemunha. Pois bem, aqui em Mateus apresenta Jesus, primeiro, o Messias da linhagem de Davi. Ok? O Messias da linhagem de Davi. Filho de Davi. Olha o que diz. Jesus, pedimos revelação, sabedoria, entendimento e discernimento da tua palavra. Queremos crescer em revelação, queremos discernir agora. Agora, ver, ó Deus, não a sombra, mas a manifestação real da tua vontade, em Cristo Jesus. O Cristo que está em nós por meio do seu Espírito. Nos aprofunda, nos alarga. Olhamos para ti, podemos contemplar a face de Deus. Pedimos mais uma vez, espírito de sabedoria e revelação sobre nós em nome de Jesus. Amém e amém. Então, livro da genealogia de Jesus. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de quem? Filho de Davi. Por quê? Porque Davi, linhagem real. Lembra que a promessa é que sobre o trono estabelecerei um trono e o seu trono jamais terá fim? A profecia sobre Davi? Você lembra disso? Pois é, Jesus vem da linhagem de Davi, porque a palavra profética dizia que a linhagem de Davi sempre herdaria o trono. Então Jesus vem da linhagem de Davi. Ok? Você pega a árvore genealógica de Jesus, você vai ver que então ele é da linhagem de Davi. E Davi, então, como filho de Davi, aponta para Cristo de três maneiras, né? Como filho de Davi. Ele era herdeiro do reino. Jesus é herdeiro do reino. O fundo musical aqui tá pegando.
Não é o fundo, é porque o Benhur gritou aqui. Vocês, esse áudio das crianças, às vezes, não entra para você? Ah, não entra? Um pouco? Ok. Tá bom. Se tiver áudio demais, de vez em quando, a gurizada dá uma manifestada aqui. Aí só me entrou bem agora, né? Foi ele mesmo. De vez em quando ele tá profetizando aqui. Tá bom. Qualquer coisa só me avisa aqui, tá? Se estiver atrapalhando demais. Quem era esse da linhagem de Davi? Bom, da linhagem de Davi tem Salomão, sabedoria. Pois é, ele tinha a sabedoria de Deus. Cristo é da linhagem de Davi, ele tem a sabedoria da linhagem de Davi. Salomão, ele tem a sabedoria de Deus. Ele é herdeiro do trono e também ele edifica o templo de Deus. A linhagem de Davi faz tudo isso aqui. Salomão faz isso aqui também, edifica o templo. Tanto é que Jesus disse, olha, eu vou destruir o templo e depois vou reerguer em 3 dias. Está falando dele. Okay? Então, na genealogia de Jesus, ele é filho de Davi e filho de Abraão. Mas por que Abraão? Quem é filho de Abraão? Quem era filho de Abraão? Vamos lá. Hã? Não, quem é filho de Abraão, gente? Isaac. Isaac é filho de Abraão. Ok, então se Isaac é filho de Abraão, olha só o que aponta. Ele é filho de Davi, porque é da linhagem real. Ele é rei. Mas ele é filho de Abraão também. E filho de Abraão é Isaac. Isaac, ele foi oferecido como sacrifício. Peraí. Ele é o filho prometido, oferecido como sacrifício. Aí, ok, você sabe da história, que daí Deus não quis o sacrifício, mas o coração Abraão já tinha entregue. É interessante porque Deus fala para Abraão, eu te darei um filho, da tua descendência todas as nações serão abençoadas. Portanto, se Cristo é filho de Abraão, a partir dele todas as nações são abençoadas também. Amém? Olha só, ele é filho de Davi, da linhagem real, mas filho de Abraão. Ele carrega a promessa. É interessante porque o filho de Abraão casou com quem? Então, interessante, né? Abraão casou com Sara. E o filho Isaac casou com quem? Rebeca. Foi ele que escolheu? Assim também Jesus recebe uma noiva. O pai já prepara um casamento. Você está entendendo? Então agora ele é filho de Davi, mas ele é filho de Abraão. Ele é o sacrifício. Ele através dele, todas as nações são abençoadas. E ele recebe uma noiva. Ele é filho de Davi, mas ele é filho de Abraão também. Então, Deus aqui apresenta, né, ele como Mateus apresenta, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí começa agora a genealogia. Vamos para a genealogia? Agora a gente já até empolgou para ler genealogia, né? Coisa que é chata, mas vamos lá. Porque agora a gente começa a ver, olha só, tanto simbolismo, tanto significado. Ele é Deus de Abraão. Por que Deus é Deus de Abraão? Olha, ele é filho de Abraão, porque Abraão fala dos patriarcas, fala de rei, fala de governo. Ele é o Deus Pai, Deus Pai. Né? Jesus, ele aponta da linhagem do Deus Pai. Três religiões monoteístas têm Abraão como pai. Né? Tem o cristianismo, o judaísmo, os monoteístas, no caso, né? o cristianismo, o islamismo e judaísmo. Né? Você já leu lá, aprendeu isso aí em aula de religião, né? Que você não ia. Você queria ir para a educação física, tá? Então, assim, ele é Deus de Abraão, o pai, o patriarca, mas ele é Deus de Isaac. Isaac é o filho, é Cristo, que aponta para Isaac, aponta para o filho, aponta para Cristo. Então, é o Deus Pai, nosso Deus é o Deus Pai, Abraão, governo, é o Deus Filho, tudo aponta para Cristo. Deus Filho, Isaac aponta para pessoas normais, né? E Deus é o Deus também de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Quem é Jacó? É o ligeiro, é o caráter pitimbado. Pois é, mas Deus também é aqueles, ele é Deus daqueles que têm problema de caráter. Ele trata, né? Meu Deus, a obra aqui, ele é filho de Abraão, ele é filho de Davi, e Abraão gerou Isaque, o filho, e Isaque gerou Jacó. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó. Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Esrom a Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Espera aí. Para os judeus, existiam 3 coisas que não poderiam constar numa genealogia. Mas agora existe algo novo aqui a partir de Jesus. Tinha 3 coisas que não poderiam constar na genealogia dos judeus. O nome de uma mulher não poderia constar. Não poderia constar o nome de um gentil. Não poderia constar o nome de uma mulher, nem de gentil, e nome de alguém indigno também. Ou seja, alguém que tivesse um passado problemático. Ok? Pois é, mas na genealogia de Jesus, mulheres gentias e indignas foram acrescentadas. Sabe por quê? Porque aquilo que o mundo exclui, Jesus redime. Os excluídos do mundo são redimidos em Cristo. Ele veio para todos. Raabe, interessante, né? Olha só, Judá gerou Tamar, primeira mulher aqui, Tamar. E quem era Tamar? Você lembra, né? Ela foi sincera, né? Ela planejou tudo lá para engravidar, para ter um filho da linhagem, né? Para perpetuar a sua linhagem. E aí Jesus está apontando, olha, até pessoas que têm problemas morais, pessoas que têm problema, né? E ela, é interessante, né? Porque ela tramou, ela organizou, orquestrou ali uma mentira, uma mentira, só que o desejo dela era um coração, tinha pureza no seu desejo, né, de perpetuar a sua linhagem, né? E às vezes a gente é tão rígido, tão na letra, mas interessante porque Deus vê o coração, né? Deus via o coração dela. Então tem gente que é tão corretinha, tá? Não estou dizendo que é para você ser errado, mas é que às vezes tem o excesso do certo, o outro está todo problemático lá, todo legalista e religioso. E às vezes tem um outro lá que tem até umas pitimas na vida dele, mas ele reconhece, né? E Deus agora é o Deus que tem Tamar na sua genealogia. Jesus, né, tem Tamar na sua genealogia. E ela fez de tudo para receber a bênção de Deus. Também na genealogia, olha só, Judá gerou Tamar, Pérez Zera, Pérez gerou Esrom a Arão, 4. Arão gerou Aminadab, Aminadab Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou Raabe. Quem era Raabe? Lembra? Raabe, a prostituta, lá nos muros. Lembra disso? Pois é, está aqui na genealogia de Jesus. O nome dessa mulher veio para a genealogia de Jesus. Ela era prostituta em Jericó, aí ela acolheu lá os espias, ela se apegou ao povo de Deus e creu, né? Então, olha só, o passado dela não era desse povo, né? Isso mostra o quê? Que, independente do nosso passado, nós devemos nos voltar para Deus e para o seu povo. Nós devemos, nosso coração, reconhecer o Senhor, amar a igreja, né? Tá ali também Ruth, né? Pertencia à tribo de Moabe. Os moabitas, lembra os moabitas? Pois é, eles eram impedidos de entrar na presença do Senhor. Mas está aqui. Olha só. Salmão gerou Raabe e Boaz. Este de Ruth gerou Obed, Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi
a Salomão, da que fora mulher de Urias. Interessante. Interessante. Porque Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Bom, a Bíblia podia dizer aqui que fora mulher de Batseba, né? Podia dizer. Mas a Bíblia não mencionou isso. Isso simboliza que Deus é Deus também dos impuros e imorais. Da que fora mulher de Urias. Só que é interessante porque sempre o Senhor tem poder de transformar aquilo que seria maldição em bênção. Batseba incluída aqui, ela é mencionada, ainda que indiretamente, é mencionada na palavra de Deus. Salomão agora gerou primeiro, né, o que representa essas mulheres aqui? É que independente, o que está sinalizando? Independente da sua história, você pode ser redimido em Cristo. Independente do seu passado. E essa é a graça do Evangelho. Não somos da linhagem dos judeus, mas a graça nos alcançou. Entendeu? Na genealogia a gente já começa a ver. A graça tem graça e favor para todo mundo. Mas eu não mereço. A graça é justamente para esses que não merecem. Você não era da linhagem judaica, você não era da linhagem dos hebreus, você não era filho de Abraão, teu passado foi uma bagunça. E essa é a graça do Evangelho. Tem gente que diz assim, mas olha só, a igreja, eu conheço o passado, tem que ficar na igreja. Bom, é para essa gente mesmo. Igreja é para essa gente mesmo. É para nós. Pastor, se tu conhecesse o meu passado, bom, se eu conhecesse, eu ia ver que realmente é graça de Deus. Então, sabe, o limpo não precisa se lavar. Ele veio para quem estava no lamaçal do pecado. Então, se é a sua história, ok, é graça e favor para você. Pois bem, agora, Salomão gerou Roboão a Abias, Abias a Asa. 8. Asa gerou Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão a Acasa, Acasa a Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos. No tempo do exílio na Babilônia, depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel, Zorobabel, Zorobabel, lembra Zorobabel? Lembra Zorobabel? Reconstruiu o templo. Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azor, Azor, Sadoc, Sadoc a Aquim, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar, Matã a Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu... Marido de quem? De Maria. Outra mulher aqui. Maria aparece também. Ela era virgem. Interessante, ela é pura e singular. E para gerar Jesus, ele precisaria nascer em santidade. Ok? Ele é filho de homem, ele é totalmente homem, mas ele é totalmente santo. Por isso que ele foi gerado de uma virgem. Pois bem, aqui Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Ou seja, o que é 14? É a junção do 4 mais 10. O 10 vai apontar para a plenitude da criação. Lembra-se disso? Pois bem, isso mostra o quê? Significa que Jesus ele veio na plenitude dos tempos. Ele veio agora para consumar na plenitude dos tempos. Ele veio o alinhamento da plenitude da criação, ok? Então, assim, você vai ver que tudo tem um significado profético à vida de Cristo Jesus. Olha só, as linhagens, 3 vezes 14. 14
depois mais 14 gerações, depois mais 14 gerações. A completude de algo. Né? Então, ele veio na plenitude, na completude da criação, na completude da plenitude da criação. Pois bem, versículo 18, ele dá essa cena aqui. Vamos lá. Então, Mateus está apresentando Jesus como da linhagem de Davi, mas também Jesus será apresentado aqui em Mateus como um novo Moisés. Ele é um novo Moisés. Por quê? Olha só. Ele sai do Egito. Lembra que quando Herodes queria matar, a gente já vai ler isso aqui, Herodes quer matar todos os meninos porque está sabendo que vai nascer um rei. Ele já é rei. Que história é essa que vai nascer um outro rei? Então mata todos os meninos. Pois bem, Jesus tem que fugir, Maria e José tem que fugir para onde? Para o Egito. Quando Jesus vem, quando passa a temporada de ameaça, Jesus volta ele sai do Egito. Moisés libertou o povo do Egito. Tá vendo? Então ele é o novo Moisés. Bom, ele sai do Egito. Moisés atravessou o Mar Vermelho. Sim, atravessou as águas. Pois é, Jesus foi batizado no Jordão. Passou pelas águas também. Então, peraí, sai do Egito, passa pelas águas. Moisés ficou no deserto por quanto tempo? 40 anos. Jesus ficou no deserto por 40 dias. Sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, vai para o deserto, 40 anos, 40 dias. Ok? Então, assim, ele é um novo Moisés. Ok, Moisés recebeu os mandamentos lá no Monte Sinai. Sim, Jesus ensinou os mandamentos no Sermão da Montanha. Então, Jesus agora é um novo Moisés. Tanto é que ele fala, um novo mandamento eu vos dou. Então, Jesus é a figura agora de um novo Moisés. Então, só que Jesus é maior que Moisés. Ele é um novo Moisés, ele é a figura de um novo Moisés, mas ele é maior. Né? Ele liberta a escravidão, ele dá um novo mandamento, salva dos pecados e estabelece uma nova aliança. Ok? Se Deus havia feito um tratado ali, tanto lá com Abraão, e depois Deus dá essa missão para Moisés, agora Jesus estabelece uma nova aliança. Ok? Então, os evangelhos aqui apresentam então Jesus como, Mateus especificamente, Jesus como da linhagem de Davi, ele é um novo Moisés, mas ele recebe um novo nome também. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Emanuel. In-men-el. Se você quiser, você escreve aí. In-men-el. In, dentro. Men, homem. El, Deus. Deus dentro do homem. In-men-el. Emanuel. O Deus dentro do homem. O Deus conosco. Quem é ele? Ele é o Jesus, o Cristo. O Emanuel, o Deus conosco. Então, peraí. Então, Mateus apresenta Jesus como Messias da linhagem de Davi. Ele é o novo Moisés, mas ele também é o Deus conosco. Dito isso, depois da genealogia, vamos agora para o nascimento de Jesus Cristo. Ok? Entendido mais ou menos esse panorama? Ok? Aleluia. Ora, foi assim que Jesus Cristo nasceu. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José, estava na corte. Antes do casamento, porém, ela engravidou. Ficou ruim aqui, né? Vamos lá. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo. Diz, meu Deus, a mulher engravidou, isso já é um fiasco hoje, imagina na época, ok? Então, assim, ele diz, não vai dar, vou romper essa união, pois não queria envergonhá-la com uma separação
pública. Ok? Porque o que estava configurado aqui? Bom, estava prometido em casamento, então teve um adultério aqui. Né? E aí, adultério, condenação à morte. Lembra-se disso? Então, olha o contexto aqui. É interessante, né? Porque todos nós vamos pagar um preço para manifestar Cristo. Maria já começa a pagar um preço para manifestar Cristo. Moisés, quando ele é levantado, né, para libertar um povo, assim como nós somos levantados, assim como Jesus foi levantado para libertar um povo, assim como nós somos levantados para libertar a nossa casa, nossa família, os parentes, a gente vai pagar um preço. Existe um preço todo convencionado por Deus, para alguma coisa ele vai pagar um preço. Não tem como. Maria já começa pagando um preço, já começa. Olha a situação dessa mulher. Meu Deus. Que culpa é ela? Sabe aquela coisa, que culpa eu tenho? É agraciada. Agraciada? Já estou passando vergonha. Moisés foi rejeitado. Davi foi perseguido. Né? Maria. Jesus. Todo mundo que vai manifestar Cristo vai pagar um preço. Se você for manifestar Cristo, você é um cristão, sabe que vai pagar um preço. E aí, qual é o preço que Maria pagou? Primeiro que ela negou a si mesma. Aceitou a vergonha, a rejeição de ser mãe sem o marido. Né? Negou, teve que negar ela mesma, aceitar. Ó, Deus, eu aceito. Aí se colocou numa posição que se dispôs à morte. Por quê? Segundo a lei, qualquer mulher que engravidasse, que adulterasse, deveria ser apedrejada. Então, assim, ela se dispôs a morrer, né? A enfrentar a angústia. Ela negou o entendimento próprio, né? Só um pouquinho. Sabe, para gerar Cristo, muitas vezes a gente tem que negar essa questão racional. Ai, tem coisas que eu não entendo. Pois é, como é que se entende que uma gravidez pelo Espírito Santo? Você consegue entender isso? Você entende uma gravidez pelo Espírito Santo? Pois é. Então tem vezes que para manifestar Cristo a gente vai ter que negar o nosso próprio entendimento. Tem coisa que não tem que entender, tem coisa que tem que obedecer. A gente não fala isso para os filhos? Que às vezes, se a gente não for Deus na história, a gente não obedece. E aí a criança fica perguntando, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Aí a gente diz assim, porque eu tô mandando. Não é para tu entender, é para obedecer. A gente não faz isso com o filho? Mas diante do nosso pai, por que é diferente? A gente quer ser Deus. Porque quando quer entender demais, quer ser Deus. Maria, ela negou o próprio entendimento. É interessante porque Deus nunca tinha pedido isso para ninguém. Então existe coisa que talvez Deus peça para sua vida que você nunca viu Deus pedindo para ninguém. Que é o preço para manifestar Cristo. Para manifestar Cristo, talvez você tenha que pagar o preço de submeter ao poder do Espírito Santo. Maria teve que se submeter a quem? A ele. Né? E isso mostra o quê? Que sem submissão não há poder. Sem submissão, não tem como nós gerarmos alguma coisa. E o Zé? Bom, o Zé também, né? Se Maria... Eu não sei qual é a situação mais constrangedora. E olha o José, também ele enfrentou, se dispôs à morte. Ele quis assumir a culpa, né? Ele diz o seguinte, olha, eu vou separar aqui e fugir. Por quê? Porque o que todo mundo vai entender? Que eu engravidei e depois te abandonei. Isso é um problema também. Olha a vergonha também, né? Só um pouquinho. Quantas pessoas estão dispostas a assumir um filho que aparentemente não é seu? Sabe o que eu acho lindo aqui em Jesus? É que o cenário, olha só, o Evangelho diz que nós somos adotados como filhos, certo? Jesus também. Porque não era filho de José. Por isso que Deus é pai de órfãos. José, o amor desse homem, ele assume a responsabilidade que não tinha obrigação nenhuma. E isso aqui, a gente às vezes conversa sobre isso, né? Tem gente que diz assim, pro padrasto, por exemplo, tu não é meu pai.
Por isso que deve, mas quando falar isso, e muitas vezes intimida. Mas aí você tem uma autoridade muito maior ainda. Por quê? Porque você não era obrigado, mas se responsabilizou sem ter obrigação. O amor é muito maior. O amor de José assumindo Jesus é muito maior. Tá certo que teve que aparecer um anjo para convencer o cara, né? Porque o negócio ficou estranho. Não, vamos lá, às vezes tem que ter um anjo para falar umas coisas, né? Porque o contexto é, meu Deus, ele se dispôs à vergonha. E quantos assumem o filho que nasceu? Por isso que padrastos, madrastas, que assumem essa responsabilidade, têm um amor muito maior. Tanto quanto ou maior. Ok? Ele também negou o amor próprio. Ele amou mais Maria do que a si mesmo. Olha José aqui. Porque o preço de manifestar, de trazer à luz um filho, um Cristo. E ele obedeceu a Deus também. Pois bem, então, isso fica claro, né? Que, olha, sempre haverá um preço para manifestar Cristo. Só queria compartilhar isso aqui para falar para você que sempre haverá um preço para manifestar Cristo. Preço da vergonha, preço da responsabilidade, preço de ser mal interpretado. E tem coisa que você não vai entender. Só submeter. Mas aí, quem na história não conhece? José e a Maria. Bendito é o fruto do teu ventre. Ok? Então, olha, Maria, sua mãe, estava prometida de se casar com José antes do casamento, porém ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Qual profeta? Você lembra? Isaías. Lembra os profetas mais messiânicos? O profeta já tinha. Olha só, Mateus escrevendo aqui. Qual era a profecia? Vejam. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Olha o cumprimento. Você entende? Isaías profetizou anos antes. Que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Ok. Anos depois, Maria fica grávida, virgem fica grávida. A profecia se cumprindo. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Ok? Capítulo 2. Capítulo 2. Vamos lá. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Jesus nasceu em Belém, Belém da Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras, ou sábios, ou outras versões vai dizer, magos do Oriente, né? Então, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Isto, alguns homens que estudavam as estrelas, alguns astrólogos, né? Nesse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Interessante, né?
Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Olha Herodes. Olha o problema aqui da época. Irmãos, olha só, isso aqui a gente lê, às vezes a gente não tem dimensão da coisa. Só um pouquinho. A profecia está dizendo, tinha-se uma profecia. Os magos os astrólogos estavam atentos a um sinal, porque a profecia apontava para o nascimento, para a vinda de um rei, de um salvador. Quando eles veem um sinal no céu, eles são guiados pela estrela, eles estão atentos, porque, lembra, eu já falei para você que o evangelho fora contado nas estrelas, certo? Então, quando a gente vai para a história, se a gente vai para o ramo o estudo dos astros, a gente vai ver que tudo aqui Deus sinaliza, é o evangelho sendo pregado. Por isso que tem, a gente olha, à noite é visível, o Cruzeiro do Sul. Sim, a constelação Cruzeiro do Sul. Quando a noite está limpa, você consegue ver as estrelas do Cruzeiro do Sul? E que forma que tem? Uma cruz. Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, cruz. Porque o evangelho está ali. É só olhar para o céu e o evangelho está pregado nas estrelas. Porque tudo apontava para a vinda de Jesus. Que seria o Salvador, seria morto numa cruz. Os magos do Oriente estão atentos à profecia. Um sinal aparecerá nos céus, uma estrela os guiará. Então, no momento que eles percebem, eles estão percebendo os sinais, os tempos, e aí percebe um mover de Deus, uma estrela guiando. Interessante que em algum momento eles caem no natural. Por quê? Porque de forma natural, eles vão para onde? Vamos lá. Eles tinham, olha só, a profecia dizia que seria em Belém. A gente não leu no profeta? A gente já não leu o que o profeta disse? E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, de ti sairá o guia que há de apacentar Israel. Então, peraí. E tu, vamos lá. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Peraí. Os magos tinham a profecia. A profecia dizia que ele viria de Belém. Mas por que, se eles sabiam da profecia, por que eles foram perguntar em Jerusalém para Herodes? Não faz sentido. Sabe? É porque em algum momento, os magos, os sábios, eles caíram no entendimento natural. O entendimento natural é a gente achar que a bênção de Deus, que a salvação, vem por meio de os melhores lugares. Eu sei, se Deus me abençoar, vai vir por aqui. Se Deus vai trazer um Salvador, vai vir por aqui. Ele não vai nascer em qualquer lugar. Isso é entendimento natural. Quando eles entraram na base da compreensão natural, eles caem na razão, na lógica natural, na árvore do conhecimento do bem, de a gente suspeitar a maneira que Deus vai nos abençoar, isso é natural. E o mundo natural quase nos leva, eles quase foram mortos por causa disso. Porque a profecia já dizia que não era ali, era em Belém. Tanto é que aí, olha o que acontece. 3. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Que os magos foram parar em Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhe perguntou: onde nascerá o Cristo? Porque Herodes não sabia. E olha o que ele ouve: um rei? Mas eu sou o rei. Isso é uma ameaça. Onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Peraí, todo mundo sabia que era em Belém. O que os magos foram fazer ali? Guiados, em determinado momento eles caem nesse entendimento natural. Ok, depois eles já ajustam, percebem o perigo, já ajustam, e aí a profecia dizia assim, 5, eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as cidades de Judá, pois de você virá um governante, que será o pastor do meu povo, Israel. Aleluia.
Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Aí ele faz os cálculos. Que momento que essa estrela apareceu? Aí ele fez os cálculos e disse, entendi. Então, se a estrela mais ou menos faz um ano, mais ou menos, que apareceu essa estrela, bom, esses magos saindo do Oriente, chegando até aqui, levaram mais ou menos um ano. E aí, o guri já deve estar nascendo. Ou eles estão procurando, né, talvez uma gravidez, joga aí, pode que tenha ficado grávida agora, eles estão ainda procurando a estrela que vai guiar. Bom, então vamos contar mais 9 meses, eles já faz um ano que estão, mais um ano e pouco que estão andando, chegaram até aqui, joga mais 9 meses, é mais ou menos 2 anos. Então faz o seguinte, os meninos de 2 anos para baixo pode matar tudo. Ok? Por isso que Herodes mandou matar os meninos de 2 anos para baixo. Você lembra alguma coisa que aconteceu em outro momento da história no Velho Testamento também? Moisés, o libertador também, 2 anos para baixo pode matar. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá e também o adore. Ele falou isso para os magos. Os magos perceberam que não era isso que ele queria. Ele queria saber onde estava para matar o menino. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela novamente. Estrela aponta para o espírito. Em determinado momento, eles foram guiados pelo conhecimento natural. Se depararam em grande perigo. Mas no momento que oraram para o espírito, eles foram levados até Belém. Sabe uma coisa? Nunca tire os seus olhos do espírito. Você é guiado pelo Espírito Santo. Não é pelo conhecimento natural. A maneira que Deus abençoa a sua vida, guia você, liberta você, não é pelos métodos naturais. Você é guiado pelo Espírito Santo. Olhe para a estrela. Olhe atento para o Espírito. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram o seu caminho. Quando viram a estrela, após a conversa com o rei, os sábios seguiram o seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia adiante deles. Isso fala que o Espírito sempre está à frente, ok? E tinham guiados pela estrela. Ela ia adiante deles até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino Maria, sua mãe. Viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram. Algo interessante aqui também. Não necessariamente os magos apareceram no dia do nascimento, viu? Pode que o menino já tivesse alguns meses aí. Ok? Aonde que foi que o menino há de nascer? Ok. Mas nasceu, a Maria já está com ele nos braços. Ok? Então, quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito. Fuja para onde? Para o Egito, assim como Moisés, né? Fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá, até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino, a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Que era rei. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Tudo que os profetas haviam profetizado antes agora está se cumprindo. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos.
e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Ou seja, na iminência de Jesus nascer, houve-se um grande clamor, choro em Ramá, choro e grande lamentação. 19. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito. Levante-se, disse o anjo, leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galiléia. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se desse modo que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno. Aqui, capítulo 3. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, pois o céus está próximo. O reino, circule aí, reino. O reino, arrependam-se, porque está próximo o reino. Mateus descreve Jesus como rei. É o evangelho do reino. Governo, reino. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse, olha só, o profeta Isaías, Maria Luísa, vamos lá. Uau, nunca tinha associado as duas palavras das mães que choravam. Que linda a palavra se completando. É isso, é o tempo inteiro. Aqui no Novo Testamento é o tempo inteiro cumprimento da profecia do Velho Testamento, ok? Os messiânicos aí. Vamos lá. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João. Ou melhor, o profeta Isaías se referia a João Batista, quando disse: ele é uma voz que clama no deserto. Voz que clama no deserto. Prepare o caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para ele. Espera aí, agora João Batista está proclamando no deserto. Pois é, mas o profeta Isaías, anos antes, já tinha profetizado isso. E Mateus agora está escrevendo, está dizendo, olha, o profeta Isaías se referia a esse João, quando disse, ele é uma voz que clama no deserto, prepare o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Interessante, né? Eu estava conversando com a Luana, e eu estava dizendo para ela, amor, interessante porque os profetas, a gente que é profeta mesmo, os profetas raiz, eles são gente meio esquisita. Você já viu? Ah, porque vamos lá, olha só, Ezequiel, olha para a história de Ezequiel. O cara fica no chão, amarrado, e ali cozinhando comida em cima de esterco. E aí o povo olhava e isso era uma pedagogia para dizer o que queria acontecer com o povo. Os profetas é tudo esquisitão, né? Às vezes tem uns profetas, a gente conhece, mas o irmão é meio esquisito, o irmão o profeta é assim mesmo. Às vezes tem no GC, né? O irmão tudo é checalhado e tal. O cara é meio esquisito, cara, terrível. É porque profeta é meio assim, né? Eles são meio estranhos, assim. Mas olha João, né? Olha que interessante, né? Que João, ele vai para um caminho que não precisava ir, né? Ele era da linhagem, Zacarias, o sacerdote na época podia ficar no templo, ele vai para o deserto. A gente já falou sobre isso no Remacamp, né? É profundo, né? Escolhe um caminho. E agora é o profeta. E aí, as roupas de João Batista, eram tecidas com pelos de camelo e usavam um cinto de couro e alimentavam de gafanhotos e mel silvestre. Só me dá um segundo aqui, só para alimentar aqui o computador. Um minuto só.
Continuemos, ok? Vamos lá? Gente de Jerusalém e de toda a Judéia e de todo o vale do Jordão iam até ele. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no rio Jordão. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus, qual é a diferença aqui fariseus e saduceus? Tem aquela, o pastor Adalto, quando que um falava que o outro irmãozinho não sabia o que que era, perguntaram para ele o que que é saduceu e fariseu, ele diz, saduceu, irmão, o que que são os fariseus? Ele não sabia dizer e tal, daí aquela coisa, né? Quando não sabe, o negócio espiritualiza, vai meio pela lógica, vai coisa. Os fariseus que farejavam Jesus, né? Meu Deus do céu. E os saduceus, não, os saduceus os que saduziam ele, né? Meu Deus do céu. Os fariseus e os saduceus. O que acontece? Os fariseus e os saduceus, a diferença é que uns acreditavam na ressurreição dos mortos e outros não. Ok? Então eram linhagens ali de religiosos, né? Então alguns acreditavam na ressurreição de mortos e outros não. Essa é a diferença básica dos fariseus e dos saduceus. Se alguém responder isso no DNA que o pastor ensinou que uns saduziam, outros farejavam Jesus, eu nego. Tá? Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Olha só, quando essa gente vinha, olha a pregação do profeta João Batista. Irmão, eu sei que às vezes diz, pastor, hoje foi mais. Hoje cheio de churrasco, né, pastor? Tem irmãos que falam assim, né? Churrasco hoje, né, pastor? Cheio de churrasco, por quê? Não, porque sapecou a carne. Eles falam assim, né? Porque hoje foi lasqueira. A carne tá assando. Mas olha só, a pregação de João, ele agora chama raça de víboras. Suas cobras. São serpentes, vocês são. João Batista. Raça de víboras. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pensem que podem dizer uns aos outros, estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Peraí, olha a denúncia, porque os religiosos estavam dizendo, olha, a gente é filho de Abraão, mas quando Jesus veio, qual era a denúncia agora? Você precisa se arrepender. Que Jesus veio porque ninguém conseguiu se justificar pela lei. Você precisa se arrepender dos seus pecados. E vocês se acham bons filhos de Abraão? Vocês estão achando que vocês são grandes coisas? Até as pedras Deus pode fazer filho. Entendeu? É um confronto. Portanto, irmãos, Jesus ele se manifestou cheio de graça e verdade. Certo? Porque é impossível nós encontrarmos com a graça sem sermos confrontados pela verdade. Ele é cheio de graça e verdade. É impossível nós encontrarmos com a graça sem nos defrontarmos com a verdade. E a verdade é se mudar de vida. A verdade é raça de víbora, cobra, serpente. Vocês acham que você não precisa arrepender? Não, porque eu já sou uma boa pessoa. Não, tu é a serpentinha. É isso que João está dizendo. Quem os convenceu de fugir da ira que está por vir? Provem as suas ações. Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pensem que podem dizer uns aos outros, estamos salvos, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada. 10. Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Interessante. O machado do julgamento está pronto para cortar a raiz das árvores. Você já lembra de algum momento na história do povo de Israel em que Deus usa uma analogia que ele vai cortar uma árvore com o machado e deixar só o toco? Lembra de Isaías? É por isso. Quando está falando isso aqui, o judeu sabe o que está dizendo. Ele sabe que agora o machado está posto para cortar vocês de novo, Israel. Assim como lá em Isaías. Ele disse, olha, eu virei, cortarei
Ou melhor, não me traz memória, talvez não tenha sido, não lembro exatamente se foi Isaías. Não, porque Isaías é mais messiânico, mas enfim. A profecia era: eu cortarei Israel, deixarei só o toco, mas do toco nascerá o renovo. Lembra-se disso? Pois é. Olha agora. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Está falando aqui a distinção entre os justos e os perversos, entre o ímpio e os salvos. Ok? Essa é a profecia. Sempre lembrando que o batismo de João é para arrependimento, mas o batismo de Jesus é com fogo e espírito, porque é necessário nascer de novo. Amém? É necessário nascer de novo. Olha, é no espírito e com fogo, né? É com espírito, é no espírito, é batismo no espírito e com fogo, com transbordo de poder. Ok? 13. Jesus foi para Galileia, no Rio Jordão, para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. A minha pergunta é: Jesus tinha feito algum milagre aqui? Jesus tinha curado alguém? Jesus fez alguma coisa? Jesus tinha servido alguém? Não. Jesus foi batizado. E no batismo ele recebe uma identidade agora, uma palavra que define a sua identidade. Independente do que você faça, você é amado. Você não precisa fazer nada para ser amado. Nada do que você faça vai fazer com que Deus ame mais você. Nada de bom que você faça vai fazer que Deus o ame mais. E nada de errado que você faça vai fazer que Deus te ame menos. Você é amado. Agora é bem verdade que todos aqueles que carregam a natureza do Pai, eles são semelhantes a Ele. Ok? É por isso que gente que se sente amado, ele tem a vocação, a responsabilidade de amar pessoas também. Amém. Capítulo 4, para nós finalizarmos. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Primeira coisa, já vem o teste, né? Ele recebe uma identidade, uma palavra, uma identidade. Tu é filho amado. Ok? Assim como você. Você converteu e você, eu sou muito amado, né? Ok. Aí logo depois, passa uns meses, passa alguns anos, aí você parece que você já se encontra num deserto. E aí vem uma voz. Você está passando um deserto. Tribulação, dificuldade, pressões. E aí você pergunta assim, a tentação é alguém perguntando assim, será que você é amado? Será que você é mesmo? Vem confrontar aquilo que você recebeu de promessa. Porque a voz dizia, é meu filho amado. Aí, você é levado para um lugar, pelo Espírito, é colocado em um deserto. E agora vem a tentação. E a tentação é o quê? É sobre o quê? Sobre aquilo que Deus disse. Será que é mesmo? Será que vai se cumprir mesmo? Será que eu sou amado mesmo? Pois bem, vamos ver? Em seguida, Jesus foi conduzido pelo deserto, pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Interessante, que foi o Espírito que nos coloca frente ao diabo. A gente acha que é o diabo. Mas é o Espírito. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Então, fome é só depois de 40 dias. Antes de 40 dias é a vontade.
Mas vamos lá. O tentador, Satanás, veio e disse, 4:3. Então o tentador, aproximando-se, disse, se és filho de Deus, se você é o filho de Deus. Espera aí. O que Jesus recebeu? O que ele ouviu do Pai quando ele foi batizado? Esse é o quê? Meu filho amado. Identidade, isso? Porque recebeu uma identidade, assim como você. Satanás sempre vem duvidar daquilo que Deus disse e falou para você. Qual é a tentação agora? Será que tu és filho mesmo? Mas eu sou filho. Será que tu é salvo mesmo? Será que tu é justificado mesmo? Será que tu é? Será que teve alguma coisa que aconteceu na tua vida? Será que é mesmo? Será que essa promessa é para ti? Sempre é. Satanás vem, ele vem confrontar por dúvida naquilo que Deus falou. Se tu és filho de Deus, agora interessante, né? Porque Deus já falou que é. Isso basta. Mas às vezes a gente quer fazer na força que a promessa se cumpra. Abraão quem nos diga, né? Adão quem nos diga, né? É o problema. Interessante, porque Adão era a origem. Abraão, uma nova origem. Mas na origem de Adão, o primeiro Adão, foi tentar fazer aquilo que ele já era. Porque o homem já fora criado em imagem e semelhança de Deus. Mas a serpente diz o seguinte, olha, se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês se tornarão como ele é. Então Adão tentou ser aquilo que ele já era. E por isso caiu. A pior coisa é você tentar fazer na força aquilo que Deus já fez por você. Por isso que a nossa vida é no descanso. Não tente fazer com a sua própria justiça, na sua própria força, aquilo que Deus já deu por você, para você, por herança. Você já foi feito. Não tente fazer. Creia. E ele já fez. Amém? Aí Abraão, Deus falou para ele, eu vou te abençoar. E aí, vou te dar um filho. E aí, em algum momento, será que Deus vai dar mesmo? Tá vendo a dúvida de novo? E Abraão caiu no problema de novo. Abraão caiu. Ele disse, pois é, eu acho que não vai dar mesmo. Eu acho que é mais ou menos assim, ok, então vai lá, pega, deita com a escrava. Interessante, né? Porque primeiro sempre a serpente fala com Eva. Falou com Eva e Adão caiu. Falou com Sara, Abraão caiu. Mas agora, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E aí, que tinha recebido a voz do Pai, e agora? Se tu és filho de Deus, se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Faça. Jesus disse, não, mas está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você não vive de atos, você vive de palavra. Talvez tem coisas que você não toca, mas você crê. Não é? Você não vive pelo que você vê, você vive pelo que você crê. Então o que Jesus estava dizendo? Adão caiu porque não creu na palavra de Deus, né? Abraão caiu porque não permaneceu na palavra. Mas eu vos digo que eu vivo de palavra, não só de pão, não é só de filho, não é só de promessa, eu vivo de palavra. Basta, o que Deus disse a meu respeito basta. Por isso que os profetas diziam, ainda que a figueira não floresça, ou seja, eu sei, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu sei, eu vivo de uma palavra, é de uma revelação dentro de mim. Ainda que muita coisa diga que não. O que define-nos é a palavra, porque o diabo vai vir, quando a temporada estiver baixa, quando você estiver devendo os pila, o diabo vai dizer, e aí, cadê teu Deus? Não só dinheiro viverá o homem, mas toda a palavra. Aí o filho que está prometido não chegou ainda, nem só de filho viverá o homem, mas de toda a palavra. Nem só de resultado viverá o homem. Tá? Então quer dizer que não vai ter
Então quer dizer que Deus não vai fazer, mas ainda que o ventre não frutifique, ainda que a figueira não floresça, ainda que a empresa não multiplique, todavia eu me alegrarei na palavra que ele falou a meu respeito. Eu sou amado de Deus, eu sou filho amado, não só de pão, não só de manifestação, não só de aparência, não só do objetivo, do aparente concreto viverá o homem, mas de uma palavra. O que me define é a palavra, eu sou amado, ainda que a temporada esteja dizendo que não, ainda que a promessa não tenha se cumprido, ainda que a figueira não floresça, eu sei, existe uma palavra que me define, eu sou amado de Deus, ainda que a temporada seja complexa, ainda que muitas coisas não tenham acontecido, eu sei que eu sou amado. O que define você? Vamos lá. A gente fica com vergonha quando a gente está numa temporada baixa. O que nos define? É a roupa que a gente não consegue comprar. É a sola do sapato que a gente tem que estar colando com uma cascola. Vamos lá. O que nos define? Se a gente não tiver o celular, o iPhone 16, 17, sei lá, isso nos define. O que nos define? Jesus estava dizendo, é a palavra que me define. Quando o diabo vem dizer, será que tu é justo mesmo? É a palavra que me definiu, eu sou justo. Não, mas será que tu é mesmo? E assim, porque quando vem o pecado, a gente vai dizer, eu acho que é a minha comida, né? Vou comer, porque é pecador, né? Eu também sou, esse negócio de injusto. Não, eu não sou. Mas o que me define que tu não é? É a palavra me define, que eu sou justo. Não sou mais pecador. Não só de pão, mas de palavra. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto 5, até o ponto mais alto do templo, e disse, se você é filho de Deus, salte daqui, pule daqui. Pois as escrituras dizem, pois está escrito. O que o diabo... Sabe o que... Deixa eu falar uma coisa para você. A gente já leu que o diabo é contra nós, né? Mas vamos lá. Na verdade, o diabo é a favor. Vamos lá. Sim, não, porque o diabo é a favor. Para quem está de jejum. A gente diz, o diabo quer fazer eu passo fome. Não, o diabo quer que você come. Sabe o que o diabo faz? O diabo dá glicose para diabético. Ele oferece uma colherada de açúcar para diabético. Porque o diabo é a favor. O diabo sempre vai ser a favor dos nossos interesses, pondo em dúvida aquilo que Deus falou. Então vamos lá. A Bíblia não diz que tu pode fazer, porque afinal de contas, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, eles te sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em pedra alguma. Ou seja, te atira do templo, afinal de contas. Interessante que Deus sempre... Olha, sabe o que o diabo faz? Ele não vai usar outra religião. O diabo vai usar, ele vai estar a teu favor, usando o quê? A palavra de Deus. Isso é muito perigoso. Porque o diabo, ele vai estar a nosso favor, usando a palavra de Deus, para nos corromper. Então ele faz o seguinte, pega a palavra e usa ela para o teu próprio benefício. Pega a palavra e usa para os teus próprios interesses. Pega a palavra e coloca Deus na parede. Não está escrito? Aí Jesus diz, olha, a primeira coisa, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Mas a palavra que tu usa, interessante, né? Porque a palavra usada sem revelação do Espírito vira um pretexto para a gente fazer as maiores bagunças. Aí Jesus diz o seguinte, eu discerno no Espírito, eu não estou na letra, porque a letra pode matar. Se eu fosse pela letra, o diabo está usando o quê? Interessante, porque o diabo sempre usa a letra, mas não tem revelação do Espírito. Por isso que a você foi dada a virtude do Espírito, que discerne a letra, porque a letra pode nos matar, mas o Espírito vai trazer vida. Portanto, Satanás diz, se tu és filho de Deus, salte daqui. Ele ordenará, porque está escrito, que ele dará ordem aos seus anjos para que protejam, eles sustentarão com as suas mãos, para que não machuque o pé em pedra alguma. Jesus respondeu, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então não basta usar não basta ter palavra, tem que discernir o Espírito.
Em seguida, o diabo levou até um monte muito alto, lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Se adorar-me, darei todos os reinos do mundo. Afaste-se de mim, Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem, adore somente ao seu Deus e sirva somente a ele e preste culto. Interessante, né? Porque enquanto Satanás tentou fazer a Jesus, tentou Jesus, oferecendo privilégios, Jesus foi respondendo na palavra. Mas no momento que ele desejou a glória, Jesus disse basta. No momento que Satanás desejou a glória, Jesus disse basta. Porque tem uma coisa que Deus não negocia, é a sua glória. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram Jesus. Quando Jesus soube que João havia sido preso, João Batista, voltou a Galiléia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, na região de Zebulon e Naphtali. Lembra? Cumpriu-se desse modo que foi dito por meio do profeta Isaías, na terra de Zebulon e Naphtali, junto ao mar, além do rio Jordão. Na Galiléia, onde vivem tantos os gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar a mensagem. Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Então, peraí, a mesma mensagem de João. Então, Jesus começou a ensinar a mensagem, arrependam-se. João já dizia isso, porque é chegado o reino dos céus. Enquanto andava à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente, pescadores de homens. No mesmo instante, deixaram suas redes e os seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai, Zebedeu. Jesus os chamou, e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Jesus viajou por toda a região da Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria, e logo o povo começou a lhe trazer todos os que estavam enfermos. Qualquer que fosse enfermidade ou dor, quer estivessem possuídos por demônio, que sofressem de convulsões, quer fossem paralíticos. Jesus os curava. Grandes multidões o seguiam. Gente da Galileia, das 10 cidades, de Jerusalém, de toda a Judéia e da região leste do Rio Jordão. Para nós finalizarmos, a gente vai ler o capítulo 5 agora e vamos finalizar por conta do horário. Mas eu quero só falar algo para você. Importante aqui. Qualquer que fosse enfermidade ou dor, quer estivessem possuídos por demônios, sofressem por convulsões e paralisia, Jesus os curava. Você já percebeu que os milagres de Jesus não era assim, ó, aquele lá tá com síndrome do pânico. Aquele lá está com qualquer doença, prioritariamente as doenças que Jesus curou, ele realizou todo tipo, mas prioritariamente eram doenças que impediam as pessoas de se relacionar. Alguém possuído pelos demônios tinha que ficar segregado, porque era louco, eram loucos. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, era impura. Não podia estar no meio das pessoas, porque para o judeu isso era impuro, então ela tinha que ficar afastada. Pessoas com lepra não podiam ficar no meio dos outros, porque a lepra é contagiosa. Ok? Paralíticos, a pessoa era paralisada, ela não conseguia ter relacionamento. Jesus curou as pessoas, prioritariamente
para estabelecê-los novamente em lugar e dar acesso a eles aos relacionamentos. Que Jesus veio para que eles pudessem novamente ter comunhão com os irmãos. Então, na sua e na minha vida, Jesus nos curou, nos salvou. Para quê? Para que nós antes éramos leprosos, não podia lidar com gente. A gente era contagioso. Mas agora, nós somos estabelecidos na mesa da comunhão. Tanto é que no final do ministério de Jesus, ele estabelece uma mesa da comunhão. Ele inicia curando pessoas, para que eles pudessem ter relacionamento. Ele termina o seu ministério na mesa, estabelecendo uma nova aliança, a aliança da comunhão. Amém? Então, todo milagre, tudo que Deus faz na nossa vida, a salvação, é prioritariamente para uma coisa, para estabelecer a relação. Nós sermos restabelecidos no Senhor. Relacionamento. Então, se um crente recebe milagre, cura e coisa, para não relacionar, é porque ele não entendeu o propósito. O propósito é a comunhão. Amém? E aí ele vai dizer que na comunhão tem servir, né? Na comunhão, na comunidade, vai ter servir. Maior é quem serve. Okay? Então, todo o evangelho precisa implicar em relacionamento. Viu? Todo o evangelho precisa implicar em relacionamento. Se não terminar na mesa, algum problema teve. Se a nossa pregação não finalizar, onde é que ela tem que finalizar, pastor? No prédio? Não, na mesa. No púlpito? Não, na mesa. Onde que termina? O nosso ministério. Se o nosso ministério não carregar as pessoas para a mesa, a gente falhou. Se a nossa pregação não levar as pessoas para a mesa, tem gente que leva mais para a sinagoga do que para a mesa. Tem igreja que leva mais para a sinagoga. A sinagoga está bombando, mas a mesa está vazia. Tá legal. Todo ministério precisa carregar gente para a mesa. E aí no capítulo 5, a gente finaliza aqui. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte. Olha aí o novo Moisés. Olha o novo Moisés. Nossos dons são para ensinarmos pessoas e gerarmos relacionamentos. É isso mesmo. Todo dom é para gerar relacionamento. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Ó Moisés. Como se assentasse. Então Jesus está encostado. Imagina Jesus meio que encostado na pedra. Em quem está sentado. Ok? Por quê? Porque o ensino da nova aliança é no descanso. Amém? Eita, como que quem está assentado. Aproximaram-se os de seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados, felizes, os pobres de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ok? Pobre de espírito. Não, eu sei que às vezes a gente tem esse argumento, né? Aquele lá é um pobre de espírito. Como se isso fosse negativo. Jesus disse que é uma coisa boa. Só que pobreza de espírito é aquele que age como pobre no espírito. Como é que é o pobre? O pobre, ele é faminto. O pobre, ele adora uma festinha. O pobre, ele sai com as mãos cheias dos doces dos aniversários. O pobre leva um pó de margarina para levar a coisa... Ele leva um pó de Doriano para levar os cachorrinhos quentes, coisa pro filho que não foi, que ficou em casa, que ai, meu marido ficou trabalhando, então tu não veio, come quem foi no aniversário. Mas o pobre é ávido, o pobre ele sabe quantos garçons tem, o pobre ele sabe tudo que tem na geladeira, o pobre que ele é faminto, ele tá sempre na perspectiva de que vai faltar. Quando coloca os bifes na mesa, é o sorteio do bife, é ele que quer se atracar nas panelas. Por quê? Porque ele acha que vai faltar o tempo inteiro. Jesus está dizendo, bem-aventurado é aquele que age como pobre, só que nas coisas espirituais, porque ele é faminto. Se tem presença, ele quer se jogar. Ele está sempre procurando lugar que tenha comunhão. Se tem relacionamento, se tem manifestação da glória de Deus, ele está ali, eu quero mais, eu quero os dons. E bem-aventurados os pobres do espírito. Quer saber de quem é o reino? É desses que são pobres de espírito. Mas eu tô... Sabe uma coisa? Eu vou deixar para amanhã esses 5 aqui. Eu já tô vendo. Eu já travei no primeiro. Aí, porque hoje a gente passou uma meia hora, quase, não, 45 minutos quase só de introdução ali, né? Então, assim, eu volto amanhã com isso aqui, com esses 5, tá? Porque senão eu tô que nem pau de enchente. Aonde encosta, tranca. Né? Então, assim... Pau de enchente é assim, já tranca aqui, já tranca ali e tal. Então, assim, meu Deus do céu, isso aqui é profundo demais, é o sermão da montanha, é o miolo da coisa aqui. Então, amanhã a gente volta no capítulo 5. Tudo bem assim pra você? Ok? Porque isso aqui é profundo demais. E a gente é pobre de espírito mesmo, a gente gosta de fazer. Pobreza de espírito é isso.
sabe? Ser gente que não é pobre de espírito é rico. Como é que é o rico? Ele esnoba. O rico, não, eu não vou querer. Né? A leitura, não, a leitura da palavra, não vou querer. Né? Eu já tenho, né? Eu tenho aplicativo, quando eu boto para ouvir um pouco. Mas o pobre, nós é o que é faminto de espírito. Nós queremos. E vai ter mais devocional, nós queremos também. E vai ter um jejum, nós queremos. A imersão, nós vamos estar derretendo lá. Nós queremos, porque nós é pobre de espírito. É gente que é faminta nas coisas espirituais. Vamos estar querendo, Priscila? Aleluia. Nós estamos pobres de espírito aqui, faminto. Amanhã, então, vão aparecer com uma bandeja de doce aqui, os pobres tudo. Ei, vamos comer a palavra de Deus. Amém? Que a gente é faminto. A gente sabe o nome dos garçons. Você já viu que pobre adora fazer parceria com garçom. É desse jeito. Não, mas isso o rico também tem. Só que o rico ele é muito generoso, né? Aí ele vai normalmente dos mesmos lugares, conhece os mesmos garçons e ele tem um tratamento VIP. Mas eu prego sobre isso outro dia, tá? O fato é que Jesus falou que bem o reino, sabe quem que é o reino? Daqueles que são famintos. Você é faminto? Pela glória de Deus? Pela palavra de Deus? Eu sei que você está 5 meses aqui. Se a gente que é faminta. E a gente já leu a Bíblia. Já leu a Bíblia no ano passado. Talvez nunca leu também. Tem uns que nunca leram. Mas assim, você está faminto. Né? E se a gente arrumar outra coisa, você está enfiado lá também. Porque é faminto pela presença. Tem gente que não vai reinar. Sabe por quê? Porque ele sempre está barrigudinho. Ele não quer. Ele está cheio. Ele está com o estômago sempre. Não, eu não preciso. Não, tá bom. Não, eu já sei, né? Eu já li a Bíblia uma vez. Né? Então ele não está com fome. Mas Jesus diz que o reino vai reinar aqueles que são pobres, como pobres de espírito. Amém? Jesus, te agradecemos pela tua palavra. Sentenças proféticas. A gente vê aqui a tua bondade para conosco. O envio do Messias, do novo Moisés, estabelece uma nova aliança, sobe ao monte e nos dá um novo mandamento. E, sobretudo, ó Deus, o Senhor nos salva para nos estabelecer e nos fazer convergir para uma mesa, a mesa da comunhão, a mesa da redenção, a mesa da nova aliança, a mesa do perdão, a mesa, ó Deus, da igualdade, onde não há diferença entre judeu e grego, onde não há diferença entre nobres e entre aqueles que são nobres e aqueles que são pobres, aqueles que são ricos e os pobres, aqueles que são judeus e aqueles que não são. Não há mais divisão. O Senhor nos salvou para nos convergir em uma grande família, uma comunidade que expressa a relação que nós temos com o Senhor. Te agradecemos pela tua palavra. Nos sentimos fortalecidos, revigorados e há uma esperança. Sim, Jesus, nós queremos reinar com o Senhor. Nos faça, Deus, mais famintos pela tua glória. Nos faça mais sedentos pelo teu Espírito. Queremos mais. Nós declaramos hoje, queremos mais. Se teve muita revelação até aqui durante esses 5 meses, nós queremos, Deus, dá mais revelação. Nós queremos mais. Nós queremos aprofundar no Senhor. Deus, é só porque o Senhor é bom. Nós queremos mais surpresas do Senhor. Queremos mergulhar, queremos ser mais despertados, mais apaixonados, mais intensos, mais famintos. Nós oramos e declaramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, querido. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Amanhã voltamos aqui. Ok? Capítulo 5, amanhã, Sermão do Monte. Ok? E vai ser profundo. Águas mais profundas ainda. Porque se a gente estava na sombra e estava bom, imagina agora. Se a gente viu a sombra e já era bonito, imagina vendo ele face a face. O velho é a sombra, mas o novo é a face dele. Jesus diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Olhamos para Jesus, vemos a Deus. Olhamos para a igreja, vemos a sua noiva. Amém? Graça e paz. Até amanhã. Tchau. Mamãe. Tchau pros irmãos também. Tem Tchau pros irmãos. Pra todo mundo. Tchau. O que é isso? Bebê reborn? Tchau. Esse bebê reborn tá convertido também, né? Tchau, pessoal. Tchau, Antonella. Tchau, meu tio. O nosso devocional é tão inclusivo, né? Que ele tem até o espaço kids depois do devocional.
Acho que sim, porque o reino é das crianças também, dos pequeninos. Deixem a mim os pequeninos, porque eles Já contou. Já foi. ali é outro, meu Deus. Da cuchara da Mini. Não, é a Clara que tá falando, ela tá puxando. Que linda azul, viu? Eu também tenho uma tiara dessa. A inveja é horrível. Ai.